Na semana passada, o governo russo conduziu uma série de referendos nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk e também nos territórios conquistados de Kherson e Zaporizhia. Com isso, uma vasta seção do território ucraniano votou no sentido de se tornar parte da Federação Russa. E recentemente, o governo do presidente russo Vladimir Putin formalmente ratificou a ascensão dessas regiões ao Estado russo. Com isso, alguns analistas esperavam que a guerra mudasse de intensidade, com os russos lutando de forma mais incisiva e brutal, já que teoricamente estariam defendendo seu próprio território a partir de agora. Mas pelo menos por enquanto, isso não aconteceu. Mas primeiro, se tu gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever para receber notificações das próximas atualizações que eu fizer, valeu? Voltando ao tópico, existiam rumores de que a partir do momento do ingresso dessas regiões na Federação Russa, os russos iriam infligir algum golpe contra a Ucrânia, como um grande ataque contra as estações elétricas daquele país, ou talvez um ataque contra os seus centros de decisão e comando. Nada disso aconteceu. Apesar de o Putin ter recentemente ratificado as anexações, isso não se traduziu em um avanço das tropas russas no campo de batalha. Na realidade, o contrário aconteceu. Desde que as tropas russas foram escorraçadas da região de Kharkov pelas reservas ucranianas, acumuladas e treinadas com a ajuda do Ocidente, os russos perderam a iniciativa no campo de batalha. Com o recuo da região de Kharkov, os russos tentaram criar uma linha defensiva seguindo o rio Oskil. No entanto, na última semana, a linha defensiva no rio foi penetrada pelos ucranianos e teve que ser abandonada. Alguns meses atrás, os russos tinham tomado de assalto a importantíssima cidade de Liman, no oblast de Donetsk, e se alardeava na época que seria uma cabeça de ponte para um eventual ataque às fortalezas ucranianas de Slaviansk e Kramatorsk. Mas há poucos dias, os russos tiveram que abandonar Liman completamente para evitar terem seus soldados cercados e capturados pelo inimigo. Para piorar a situação para os russos, a ofensiva ucraniana aparentemente não terminou por aí. Existem informações de que o alto comando ucraniano, chefiado pelo general Zaluzny, está concentrando tropas próximo à margem leste do rio Oskil, com o objetivo de avançar na direção da cidade de Svatovo, um dos mais importantes centros logísticos da região pró-russa de Lugansk. Caso os ucranianos tenham sucesso em tomar esse ponto, a retaguarda russa da cidade de Severodonetsk e Lysychansk estaria ameaçada, bem como toda a posição russa no oblast de Lugansk, o que poderia causar uma retirada geral da região ou a formação de caldeirões, que seria um desastre para o lado russo. E vamos lembrar que apenas alguns meses atrás, os russos tiveram muito sucesso na tomada da aglomeração urbana de Severodonetsk e Lysychansk, e caso os ucranianos a recuperem, isso daria um altíssimo golpe moral contra as forças russas. Para piorar, os ucranianos também estão atacando em massa o flanco ocidental do fronte de Kherson, com o objetivo de isolar a cidade de Kherson e forçar os russos para fora da margem ocidental do rio Dnieper, o que garantiria à Ucrânia o controle de ao menos metade da bacia do rio, crucial para a existência da Ucrânia como um estado independente. Analisando tudo isso, não dá para deixar de dizer que apesar das vastas anexações de território por parte dos russos, os ucranianos estão atualmente vencendo no campo de batalha. A Rússia é um país muito mais forte e maior do que a Ucrânia, e o fato de que a Ucrânia conseguiu não apenas se manter independente, mas ainda avançar e reconquistar ativamente território capturado pelos russos, ainda mais território que os russos se deram ao trabalho de anexar legalmente, é mais uma prova de que, como diria Shakespeare, alguma coisa está podre no estado da Rússia. Mesmo assim, eu não posso deixar de dizer que é enganoso pensar que os russos já usaram todas as cartas que eles têm à sua disposição. A mobilização dos reservistas russos apenas começou, com 200 mil soldados já treinando e outros 100 mil sendo encaminhados, alguns treinando inclusive na Bielorrússia, que indica uma possível participação do governo de Minsk numa eventual nova fase de ofensivas do lado russo. Eu duvido que os russos estão confortáveis de perder tanto território nos últimos dias. E qualquer um que diga que isso faz parte de algum plano mestre da cabeça do Putin está completamente fora de si. Mas eles realmente têm a capacidade para reverter isso de forma relativamente rápida, caso recuperem a iniciativa. No início da guerra, os russos tomaram rapidamente vastas seções de território ucraniano em poucas semanas, e isso seria apenas potencializado pelo fluxo de reservistas que está recheando o exército russo de mão de obra. Além disso, o inverno europeu está cada vez mais perto, e é possível que o lado russo esteja deixando para usar ataques em massa contra infraestrutura estratégica, como usinas elétricas, justamente no momento em que a Ucrânia estiver mais vulnerável a esse tipo de ataque, quando as temperaturas estiverem baixado e a neve estiver caindo. Alguns oficiais importantes do estado russo, como o chefe da região da Crimeia, já falaram no sentido de que o status da operação vai sofrer uma atualização, de uma operação especial militar para uma operação antiterrorista. Então é bem provável que vejamos algum tipo de reação russa nas próximas semanas. Afinal de contas, eles ainda têm muita gordura para queimar e não podem mais aceitar ficar sem esses territórios que eles se comprometeram a defender com os recentes referendos. O governo russo já foi longe demais para voltar atrás agora, tendo inclusive adicionado formalmente o nome desses territórios anexados à Constituição russa de forma explícita. Falando de Crimeia, a internet ficou em polvorosa com o tweet do bilionário sul-africano naturalizado americano Elon Musk, que sugeriu um acordo de paz que incluiria novos referendos nas regiões separatistas
dessa vez supervisionados por órgãos internacionais, bem como o reconhecimento da Crimeia como parte da Federação Russa, como um acordo de paz. Muita gente, inclusive altos oficiais ucranianos, criticaram o Elon Musk de forma bem incisiva e o acusaram de estar oferecendo uma proposta pró-russa. Da forma que eu vejo, isso é sintomático da situação. Ninguém tem a capacidade de oferecer uma proposta que realmente agrade ambos os lados a essa altura do campeonato, já que ambos já perderam tanto que aceitar nada menos que uma vitória clara e esmagadora seria altamente humilhante. No entanto, a ideia de que a proposta do Musk seria fora da realidade porque permitiria aos russos manter a Crimeia é em si algo estúpido. A Ucrânia nunca vai recuperar a Crimeia enquanto a Rússia existir como um Estado-nação. E o governo russo já deu declarações no sentido de que usaria inclusive armas nucleares para garantir a sua integridade territorial. Achar que os russos vão simplesmente aceitar a derrota no campo de batalha e entregar todos os territórios em disputa é um pensamento bastante irresponsável de alguns, algo que poderia inclusive levar a uma guerra nuclear. Tu concorda com a minha análise? Deixa nos comentários a tua opinião. E se tu gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever para receber as notificações das próximas atualizações que eu fizer sobre o assunto. Agradeço muito a atenção de todos e até mais.